Bom, então já vamos começar agradecendo as pessoas que em algum momento vierem a acessar esse Podsoulcast e nos assistirem, nos ouvirem. Agradecer antecipadamente, né? Dizer, gente, muito obrigada, mas não se esqueçam que o mais importante de tudo para nós, além de vocês ouvirem a nossa fala e a nossa conversa, é vocês também equilibrarem com a gente, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, Indicando para outras indicando para outras pessoas, seguindo o pessoas, canal. compartilhando. Isso tudo é importante para nós, porque dessa forma a gente equilibra, né? A gente vem aqui, mobiliza o Marcelo, mobiliza o estúdio, nos mobilizamos, nos disponibilizamos e a gente gostaria que vocês se apreciarem o nosso trabalho, se desfrutarem, se levarem o que a gente conversa aqui para a vida de vocês, nos prestigiem se inscrevendo nesse canal, para que a gente possa ter o incentivo de vocês para ir adiante. Hoje, a gente tem uma convidada bem especial, que vocês já vão saber quem é, uma pessoa que eu, quando conheci, falei, não, ela não pode ser assim, não é verdade. Mas aí, por essas coisas que o destino e que a vida vai fazendo com a gente, nós nos tornamos amigas e hoje somos bastante próximas. E aí eu pude ver onde vive, o que come, como se movimenta. E aí tive certeza absoluta que ela é aquela pessoa tão peculiar, tão diferente, tão especial, né? Então, quando eu a conheci, falei, não, por trás disso deve ter uma personagem bem, assim, trabalhada. Mas aí depois vi que não, ela é assim mesmo, ela é uma pessoa peculiar. Sandra Helena Fernandes, hoje é minha amiga, né? Mas a gente se conhece, a gente começou a nossa relação, eu sendo uma cliente dela no treinamento naquele tempo, IBHBC, hoje IDESV. Então, me lembro do primeiro momento que eu conversei com ela, foi ao telefone, na praça de alimentação do Shoppingzinho da Trindade, e ela me atendeu com toda a disponibilidade, e aquilo já me chamou muita atenção. Me tornei, então, aluna do IBHBC, hoje IDESV, e aí tive mais contato com a Sandra, isso já é, o quê? 10 anos, talvez, 10 né? anos, 10 anos ou um pouco mais. Ou um pouquinho mais, Foi entre em Porto 10, Alegre. foi em Porto Alegre. Então eu fui fazer o primeiro treinamento com o IDESV lá em Porto Alegre e tive o prazer de estar em contato com essa pessoa, que eu digo que é uma pessoa peculiar, muito especial, com uma biografia linda e uma prática bem bonita dessa teoria sistêmica, né? Então, aproveitando que a Sandra está em Florianópolis, eu e o João, hoje, então, temos aqui como uma convidada super especial. Super Obrigada, especial. querida. Obrigado, Obrigada por Sandra. teres Obrigada a aceitado vocês esse pelo convite. convite. Maravilhoso. Uhum. E eu vou conhecer a Sandra hoje. Isso, tu vai ter o prazer de conhecer Já a Sandra conheço, já faz hoje. uns 20 minutos, já considero pacas. Já faz parte Já faz parte dos teus do meu grupo próximo de amigos. close friends. Isso. Não trocaram ainda o Instagram, né? Mas Ainda não, depois mas calma. Vai chegar lá. Já aconteceu a vontade conexão. da troca. Já. Ótimo. Então, uma coisa que poderia ser o começo da nossa conversa, né, João, Sandra, tu contares um pouquinho pra gente, Sandra, como é que as constelações familiares, como é que tu chegou nesse mundo das constelações? Não sei se tu tem uma pergunta melhor para começar, mas como é que tu começou nesse mundo das constelações e... Eu fico curioso para saber, porque a história das pessoas até o mundo sistêmico é sempre interessante, né? E geralmente, para aquelas que se conectam, geralmente é um divisor de águas também, né? Sim, sempre Então, um divisor de águas. É curioso saber. Sempre. Bom,
Um dia, Um belo tu dia. estavas. Primeiro, olá a todos, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todo mundo e poder compartilhar um pouco daquilo que eu vivenciei nesse tempo todo. São 20 anos aqui, organizando os cursos, os treinamentos, workshops e seminários do IDESV, junto em parceria com o Décio e o Wilma. E é uma longa caminhada. E eu digo que sempre uma grande bênção na minha vida, porque afinal de contas eu cruzo na minha vida com pessoas como Eva, né? Que são corajosas, que querem ir além, que querem buscar algo para si, né? E que chegam tanto quanto eu, e agora eu vou entrar naquilo que como que eu cheguei, né? Tanto quanto eu estava profundamente necessitada. Eu estava numa situação extremamente difícil, um momento muito difícil da minha vida, onde eu procurava algo para, sei lá, eu não sabia nem o que eu procurava. De tão difícil era, porque eu fui... Eu tive um rompimento de acesso à minha mãe a 1 ano e meio de idade. As minhas relações, embora eram relações longas, duradouras, mas sempre com muita dificuldade, eu tinha dificuldade nas minhas relações amorosas, né? Também eu trabalhava e eu fui criada pelo meu pai, pela minha avó, a educação pela minha avó, mãe do meu pai, mas com meu pai na coordenação, digamos assim, Na né? supervisão Da total. supervisão total. Era ele que me dava as correadas, né? As regulagens. Então, meu pai é uma pessoa muito presente na minha vida e ele, então, rapidamente, aos 9, um pouco antes, aos 9 anos, eu inventei que eu queria um dinheiro emprestado dele para montar uma banca de revista. Porque eu pedia dinheiro para ele para ir comprar revistinha e chegava lá, eu folheava todas as revistinhas, lia uma historinha de cada revistinha e comprava uma. Aí no dia seguinte eu lia a segunda historinha de cada revistinha e comprava mais uma. E assim eu ia todo dia na banca para ler minhas revistinhas todas. No final eu lia todas as revistinhas, né? E comprava menos, né? Mas só que ao ler, chegava alguém para comprar e eu falava assim, ei, você quer? Então, eu passei a vender. E o cara da venda, da revistinha, da banca, viu que eu vendia. Então, ele falou, pode vir aqui ler o que você quiser. Não precisa comprar nada. Você é boa pro meu negócio. Exato. E isso eu tinha o quê? 8? Sei lá, né? E aí, com isso, eu fui crescendo lá na banca. Por fim, eu entrei para dentro da banca. E aí, passou a me pagar também. E eu comecei a guardar aquele dinheiro para montar a minha própria banca. Porque eu não precisava de dinheiro, meu pai me dava o tanto que eu quisesse, né? E aí, mas eu tava guardando para montar minha banca. Gente, só para vocês saberem, esse sotaque maravilhoso é porque a Sandra nasceu em Goiás, ela é de Goiânia, né? Então, esse sotaque maravilhoso é daquela região. Exato. Da terra dos sertanejos. Sim, da sofrência. Da sofrência. Então, assim, meu pai, a hora que eu cheguei, eu estava toda louca por uma banca, né, de revista, e eu já tinha até o lugar que eu queria. Então, eu cheguei pro meu pai e falei, me empresta um dinheiro, pai? Ele, oi? Quanto você quer emprestado, minha filha? Aí eu disse tanto, porque eu fiz as contas, quanto seria uma banca. Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim? Então, nessa brincadeira, ele falou assim, não, minha filha, o pai vai arrumar um emprego para você. Você vai trabalhar lá na empresa do papai. E aí, logo me pôs para trabalhar, com 9 anos, para trabalhar. E aí, ele me esquecia lá muito, porque meu pai, apesar de já ser pai, era solteiro, né? E ele tinha uma vida de solteiro. E minha avó cuidava de mim, né? Então,
Com isso, ele foi indo. A Eva falou aqui, isso eu tenho que falar, né? Aos 12 anos eu tinha carro, porque a empresa dele era muito longe, né? E uma empresa essencialmente masculina. Então, Gente, aos 12 anos, a Sandra tinha um Fusca, um Fusca. no qual ela ia dirigindo para a escola e Sim. para o trabalho. Sim. Eu só não podia dirigir para ir à noite nas festas. Meu pai me levava. Era essa a regra. E se eu infringisse a regra, eu tinha que deixar o carro. Aí eu perdi o carro. Dirigia só de dia. Só de dia. E à noite, se a minha avó precisasse de algo para buscar minha avó, para levar minha avó, aí eu podia. De servir de motorista para minha avó, eu podia. Podia. Então, beleza. Então, minha história um pouco é essa, né? Então, eu fui afastada de mãe, criada num ambiente pelo meu pai e comecei a trabalhar muito jovem num ambiente de transportador, num ambiente essencialmente masculino. E com isso eu fiquei completamente alinhada na minha linhagem masculina, né? Se alinhou total. Eu me alinhei total ao masculino. E Um todo acesso o meu... livre, pelo jeito, também, né? Com a linhagem masculina, né? Um acesso completamente livre, completamente livre. Meu pai, às vezes, fala, filha, eu te estraguei, eu te ensinei demais o universo masculino. Ele fala. Agora ele não fala mais, não, mas ele até pouco tempo ele falava. Bom, então, com isso, eu fui indo cada vez mais, e a empresa do meu pai foi crescendo, se tornou, eu me dedicando, trabalhando, era eu e ele, se tornou a segunda no ranking nacional da atividade dela, e com muita competência, né, e meu pai... Tudo ele me punha para fazer, tudo, de cuidar da mecânica, a cuidar da contabilidade, do departamento pessoal, de tudo. Ele foi te apresentando todas as Sim. frentes da empresa. Da empresa, exatamente. Então, assim, eu fui crescendo, aprendendo, eu fiz economia, eu era atleta de tênis, de bike, e enfim... eu tinha toda a liberdade possível e tudo do bom e do melhor, mas faltava um treco dentro de mim. E eu não sabia que treco era esse, né? Nem sabia nomear. Nem sabia nomear, absolutamente. E teve um episódio com a minha mãe que até mais ou menos uns 6 anos de idade eu tinha contato com ela. E ela arrumou um noivo, e o sonho dela era casar. E o noivo era europeu e tinha ciúmes, né? E do meu pai, claro. Of course. Os dois eram demais, gente. Eu sou filha de dois terríveis. Showman e showwoman. Exatamente. De duas pessoas de peculiares. duas pessoas peculiares. Por isso eu sou tão peculiar, né, Eva? Claro. Nunca imaginei que eu fosse ser chamada de uma pessoa peculiar, mas tudo bem. Então, aí com isso, eu tive uma experiência aos 6 anos muito difícil, que foi o fato desse noivo da minha mãe vir me conhecer e proibir ela de dizer que eu existia, porque ele tinha que casar com uma virgem. Porque ele vem da Europa, ele é... gente... polonês. Polonês. Então, a família dele toda estava aqui, ele tinha que casar com uma mulher virgem, então, virgem não podia ter uma filha, né? Então, com isso, eu levei um presente de Dia das Mães, falei com meu pai, me leva lá na casa dos meus avós para levar presente para minha mãe, e guardei meu dinheiro de lanche, comprei o presente e tal. Meu pai, não posso ir lá não, porque sua mãe tá namorando, tá com noivo, e parece que ele é meio ciumento, o pai não pode levar não, pede seu tio. Aí pedi meu tio me levou, minha mãe não tava, deixei com os meus avós o presente e voltei para casa feliz da vida. Para mim tava tudo bem. Eu não tinha contato muito, mas eu ainda sabia onde ela estava. E sabia... aquela era a vida, era a relação que tu conhecias com ela. Com ela. E tava bom. Para mim tava tudo bem. Para mim, eu tava muito bem onde eu estava. Minha bem mãe... assistida. Bem assistida. Então, esse episódio... Aí, o que acontece? Minha avó foi me buscar na escola e eu sempre... Bom,
Se naquela época tivesse Ritalina, eu tomava, com certeza, capaz que uma caixa a cada semana, ou um dia, né, por dia. Seria prescrito Com Ritalina, com certeza, certeza, pra com ti. certeza, com certeza. Isso, Então, isso tu fala com ligação desse vazio que tu falava que já aparecia já, dessa sensação de vazio? claro que sim, claro. Cadê minha mamãe, né? Uhum. Mas eu não sabia o que que era, não. Então, Uhum. eu era uma pessoa agitada, uma pessoa... Aliás, eu ainda sou ligada, né? Uhum. 420. Sim, mas posso imaginar com toda a falta de... Sim. com a falta de compreensão que tu tens hoje, esse vazio te permeando, e todo esse cenário, em criança, o quão agitada tu deverias ser mesmo. Sim, eu era capaz de dar uma volta para ir para a escola, eu dava uma volta maior para ir lá numa avenida lá em cima, subir na primeira árvore e sair pulando de árvore em árvore, 2 quarteirões até chegar na porta do meu prédio. Eu era capaz de fazer isso, Uhum. né? Então era terrível, terrível. Meu pai vai para o céu tranquilamente. E minha avó já E está tua lá. avó já, tua É, avó já foi. já foi garantido. Então, eu lá pulando em volta dela e minha avó vindo comigo. No meio do caminho, ela pegou no meu braço, me parou, que eu estava rodando ao redor dela. Ela me parou, falou: filha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu me lembro até a esquina, até o lugar, tudo. Então, ela disse: sua mãe esteve lá em casa e deixou Presente. o seu presente. Ela foi lá com o noivo dela e deixou o seu presente. Devolveu? Devolveu o presente. Então, eu olhei e falei assim: como assim, vó? Como que ela devolve um presente? Aí ela devolveu, minha filha, ela e o noivo. O noivo disse que não aceitaria nada que viesse do seu pai. Falei: vó, mas espera aí, não foi do meu pai. Fui eu guardei meu dinheiro de lanche. Não pedi dinheiro pro meu pai, e meu pai não comprou o presente da minha mãe. Fui eu, guardei meu dinheiro de lanche, eu fui lá e comprei o presente dela. E eu levei. Minha filha, tá lá. Eu deixei lá em cima da mesa e eu vim aqui te pegar e te contar. Eu falei: ok, beleza. Então, ali eu murchei. Ali houve uma reviravolta na minha vida completa, absoluta. Então, eu rompi com as minhas amizades. Na época, tu tinha se dado conta desse clique que deu nessa época? Ou hoje, olhando para trás, tu percebe Hoje, que olhando para trás, Tá. né? Mas é claro, aí eu comecei, minha avó começou a me levar em psicólogos. Aí eu mudei completamente, né? Foi um momento muito difícil. E eu me lembro até hoje de que eu fiquei em cima da minha avó: como que você não falou isso? Como você não falou? Como você não falou? E eu ficava insistindo, né? Por que você não me salvou de ter que passar por essa situação? Como que a minha avó não fez isso, né? E aí, tá, meu pai estava viajando e aí ela eu cheguei da aula, vai tomar banho, minha filha? Aí, tô lá no banheiro tomando banho, minha avó ajudando, né? Embora eu tava com 6 anos, ainda tem uma ajudinha, né? Tem uma ajudinha. Tem uma tem monitora, monitorando, limpa pra tal ver lugar, se lava a cabeça bem. né? A cabeça, né? Limpa em tal lugar, tal, aquela coisa. E ela tava lá me monitorando no banheiro e eu escutei meu pai chegar. Eu falei: meu pai chegou, quero falar com ele. Quero falar com ele. Pai, Obrigada, pai. Marcela. Obrigada. Aí, meu pai entrou. Vó, eu quero falar com meu pai sozinha. Aí minha avó saiu e meu pai entrou. E aí eu fui falar com ele, indignada, né? E meu pai, até recentemente eu conversei com ele, né? Falei assim: pai, a gente conversa muito, eu e meu pai temos uma relação muito legal, muito legal. Então eu falei: pai, qual foi a situação, eu, quando criança, que te deixei em mais aperto, assim, dessas perguntas malucas de criança? De criança. Aí ele falou assim: filha, você me deixou sem o que falar naquele episódio da sua mãe, da devolução do presente. Porque você não se conformava. E o que você perguntou pra ele naquela vez? Naquela vez, É. pai, como
que devolveu? O dinheiro não era seu, era meu, eu guardei. A minha tecla era essa. Como que uma mãe Como? devolve um presente Como que da devolve sua um filha? presente assim? E fui eu que dei, não foi você. Eu não tô entendendo, pai. E minha avó não falou nada ainda? Hum. Então, assim, minha avó tinha que ter me defendido. Eu fiquei indignada, né? Uhum. E também a devolução desse presente, né? Eu fiquei com em todos os sentidos. Então, eu falei, pai, tem jeito de você falar com a minha mãe e com o noivo dela? E contar que o dinheiro não foi seu? Que eu não te pedi dinheiro para comprar presente para minha mãe? Aí ele, filha, diz ele que ficou assim, sem palavras. Ele não tinha o que falar, não tinha o que justificar, não tinha o que dizer, né? E aí, ele me falando agora Além de recente. tudo, porque provavelmente ele ficou super. Estarrecido. Não, além de ficar estarrecido com a atitude dela, ele ficou. Ele ficou. Compadecido da tua dor, da tua surpresa, da Claro. tua reação. Falou, deve ter sentido pena, tô sentindo pena da minha filha. Ah, com certeza, né? certeza. Com certeza. Uhum. Aí ele falou, filha, naquele momento eu não tinha resposta para você. Aí parece que um dado momento veio uma luz, e então eu já. Que ele me tirou do banheiro, colocou em cima da cama. Homem, né? Coloca um menino molhado em cima da cama, né? Coloca. Colocou em cima da cama molhadinha e tava lá me enxugando, né? Então ele parece que deu uma luz nele. Eu me lembro dessa cena, onde ele disse assim para mim, falou assim, filha, não é a mamãe. Mamãe tem um sonho de casar. Um dia você vai crescer e vai querer casar. E você vai entender que vai ter que ter algumas escolhas. Uhum. E esse noivo que ela arrumou, ele é muito ciumento. E não é com você que ele tem ciúme, não é de você. Ele não tem nada contra você, não. O problema dele é com o papai. O papai e a mamãe se amou muito. Ela é o grande amor da minha Essa fala vida. foi decisiva para tu não Claro. interromperes o teu fluxo amoroso na direção dela, Sem possivelmente. dúvida. né? Meu pai sempre foi muito sábio nesse aspecto. Uhum. E só agora que eu tenho consciência do que é esse olhar sistêmico, eu sei muito bem de que meu pai foi um sábio. Intuitivamente era Meu pai, eu falo que ele é um cacicão, sabe? Uhum. Um Daqueles, cacique. um cacicão daqueles Uhum. sábio pra caramba. Sim. Meu Deus do céu, cada coisa. Eu tenho medo Mas dele é um abrir a cacique boca. misturado com pajé. Com pajé, exato, com pajé. Ele tem uma pajézice. Aham. Tem sim. Então, ele foi muito pleno ali e disse, você veio de um grande amor, minha filha. Então, o problema dele é o ciúme desse grande amor. Uhum. Então, não é com você. Então, diz ele, aí meu pai me disse, tem pouco tempo que a gente conversou sobre isso. Aí ele me disse que foi uma iluminação divina, essa fala naquela hora. Se a gente fosse um pouquinho mais místicos, se nós fôssemos mais místicos, nós diríamos, foi um acesso a Bert Hellinger que ele teve naquele momento. Foi. Mas aí é que tá, né? As constelações, ela desce o Wilma, bate nessa tecla o tempo inteiro. Não é nada assim de outro mundo. Uhum. É uma coisa concreta que Sim. qualquer vovozinho e vovozinha que já viveram muito sabem. Sim. Eu acho que, ao meu ver, e o que aconteceu comigo pessoalmente nesse caminho que já tem 20 anos, né? É que eu ganhei digamos assim, sabe a sabedoria que eu ia ter lá pelos 80, 90? Uhum. Eu tô agora Já desfrutando. desfrutando dela. Ótimo. Sem ter ganhado muita pancadaria. Então, vou chegar mais jovem, mais linda. E você sabe que eu tenho um projeto, #100 anos, né? Sim, hashtag vou até os 100 Saudável. anos.
com saúde. Você pode pegar meu celular e olhar e procurar, colocar hashtag 100 anos e você vai achar assim, nutrólogo, nutricionista, personal, desse jeito, Sandra, massagista. eu fico curioso, assim, eu te conheci pessoalmente hoje, Sim. e a primeira coisa que foi marcante é tu tem uma energia, na constelação falaríamos uma energia pro mais. Pro mais. Existe uma energia pro mais Sim. muito grande aí Sim. em ti, né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai escutar os clientes que chegam com histórias muito claras de rompimento de vínculos, às vezes as pessoas estão vivendo o outro oposto, que é o olhar pro menos, Pro que nada menos. basta. Esse é o problema. E eu fico curioso, assim, né? Dentro do teu caminhar, onde é que foi o lugar que, ou se isso sempre se organizou, Não. ou se isso precisou ser organizado em algum momento? Bom, pela história que eu contei até agora, eu venho de um pai e uma mãe muito sábias, muito sábios, né? Meu pai, muito sábio, e minha mãe também, porque ela sabia, e hoje eu vejo, né? Eu tenho 2 irmãos por parte de mãe, e eles ficam assim, como assim que a minha mãe deixou você? Como assim que a gente não sabia de você? E toda reunião que a gente fazia, eu fui conhecer eles, eu já estava. Eles já estavam. A caçula estava com 18 e o mais velho estava com 20 e tanto, né? E eu já estava com 30 e tanto, né? Então que eu fui conhecer eles. E eles são hoje o presente que a minha mãe deixou para mim, são maravilhosos. Você conheceu ele agora, são os irmãos que eu assim tenho uma afinidade, principalmente ele, Rogério, que você conheceu. Sim. Então, assim, foi 2 presentes que a minha mãe deixou. A Patrícia é uma diversão, encher o saco dela. Caçula, né? A gente adora. Pode encher o saco até estourar, porque o caçula sempre entrega. Enquanto a gente não faz chorar, a gente não desiste. E o caçula sempre entrega. Entrega. É ótimo. Então, assim, eu venho dessa sabedoria que já está dentro de mim, né? E tudo bem, como a Eva disse, é uma pessoa, essa energia que você disse é o extraordinário que a Eva viu, falou, não é possível, ela não é assim. E a Eva aproximou e viu que é assim. Fui né? lá checar em loco. Em loco. Então, é assim. Bom, começa de papai e mamãe, é claro, né? Daquilo que eu trago, né? Mas é claro, com toda essa história de eu, além de perder mamãe, eu ainda ser afastada de mãe, né? Eu ainda tive uma perda considerável também, que são meus filhos, né? Eu tive 2 gravidez, 3 filhotes, né? Uma gravidez de gêmeos e uma outra gravidez, e eles têm nome, inclusive. E isso, por exemplo, as gestações interrompidas também aconteceram quando aquele vazio ainda era a tua realidade. Aí que está o ponto de virada que ele me perguntou. Então, eu vou dizer. Eu entrei nos filhos das perdas exatamente porque tem a ver com a virada, né? Bom, eu afastada, então eu resolvi, num dado momento, eu tive um namoro longo, um primeiro noivo, que não teve casamento, e aí logo depois eu conheci um outro homem, que era o homem da minha vida. E eu, então, eu vou falar depois lá na frente eu falo da constelação, mas eu tive uma gravidez com ele. Ele é o pai dos gêmeos, mas eu não sabia da gravidez. Eu não sabia. Sem saber. Nunca teve nunca eu desconfiou que estava grávida. Só engravidou. Eu neguei que eu estava grávida. De fato, eu neguei, porque esse meu noivo, ele era médico. Era, não, é. Ele é médico. Então, eu tive um atraso, que eu não atrasava, e tive um sangramento. E ele disse, você estava grávida? Eu falei, não, absolutamente. Arrumei 1001 desculpas, justificando o atraso e aquele sangramento todo. Então, sabe,
Não, Uhum. eu grávida, não. E ele sim soube. Então, ali eu, de novo, mais uma perda. Eu perdi o noivo. Assim, na noite anterior do anúncio De que iam casar. que iríamos casar para toda a família, e ele me chamou e disse: Eu não consigo casar com você. E do nada, uma relação maravilhosa, o homem da minha vida. Meu Deus, Uhum. turco lindo. Não vou falar o que eu pensei aqui, porque não posso. Sim. É público. Fica pro proibidão Tá no do proibidão. Soulcast depois. Não, só pro proibidão. Só pros, pros super amigos, como é que é do isso, Instagram? close friends. Close friends. É Só pros isso, só, viu, close gente? Não friends. posso falar. Mas vocês imaginam, né? Então, beleza. Eu era feliz. Meu Uhum. Deus. Então. Então, o seguinte, e aí rompeu. Eu emagreci 11 quilos num mês de dor. Aquela dor era desproporcional para um término de um relacionamento que, de repente, eu podia dar um jeito, com sabedoria, voltar a esse relacionamento. Mas, primeiro, eu não tinha uma sabedoria feminina, eu vivia num mundo masculino. Né? Eu senti um vazio. E aí, com essa. Era uma dor muito, muito além do que desproporcional. Entende? Uma dor muito grande. Então eu falei, gente do céu, tem um negócio errado aqui. E daquele momento para frente, eu só. E ainda vivendo naquela empresa totalmente masculina, uma das coisas que ele me disse foi: para de trabalhar. Eu falei, como assim? Uhum. Não dá. Então, assim, uma desculpa que não tinha sentido. Sim. E ele disse: não consigo casar. Beleza, não consegue casar, então. O que eu posso fazer, né? Sofrer. Vou sofrer. Vou sofrer. Então, sofri muito, muito, muito. E nesse momento, por incrível que pareça, foi o momento que eu. Parece que algo é o que não é constelação que faz as coisas. Ela só abre, mostra, né? Mas eu ainda não conhecia a constelação. Mas eu vivia em terapia desde o Procurando presente. coisas. Procurando alguma coisa para esse vazio que eu sentia, para esse negócio que eu sentia, né? Uhum. Então o que aconteceu? Houve esse rompimento. Passado algum tempo, 1 ano ou 1 ano e meio, talvez, não sei, eu então me dei um clique. Falei assim, eu preciso ir atrás da minha mãe. Quer dizer, eu já sentia a vontade, mas eu era, pra quê, né? Muito, o que é isso? Ela me abandonou. Uhum. Ela. Foi ela que não Foi quis ficar comigo. ela que tem que vir. Se ela quiser, eu tô aqui. Se ela quiser, eu tô aqui. Quando ela quiser. Quando ela quiser, né? Aham. Gente, arrogância. Poucos filhos são assim, né? Poucos. Pouquíssimos, né? Não, Uma quase raridade, ninguém, quase ninguém, ninguém. Eu tenho Então- um irmão que é assim. Um irmão, um primo, Isso, um amigo. um amigo também. também. Então, desse jeito. Ela, né? Mas aí, diante de tanta dor, né? E é claro que por essa energia, por isso tudo, ninguém olhava para mim e via essa dor. Mas eu sabia que ela estava lá. Uhum. E aí eu comecei a adoecer, eu comecei a minha pele pipocar todinha. Aqui, minhas costas, eu passava a mão e não era mais uma questão de adolescência, eu já não era adolescente. Então, toda pipocada, parecia que eu tinha catapora, Uhum. sabe? O povo me olhava assim, Tá com tá catapora? catapora? Não, era terrível. E aí eu só usava roupa, Uhum. né? E, enfim. E eu comecei a sentir que eu precisava ir atrás da minha mãe. Mas eu como muito durona, né? É claro, sou filha dela. Aí eu falava assim, eu tenho que ir atrás, eu tenho que achar, não quero ajuda de ninguém. E aí eu saí procurando e consegui achar e encontrei com ela
graças a Deus, uma bênção de Deus, como a iluminação lá do meu pai de falar a coisa para mim, foi a iluminação de eu ter ido naquele momento atrás dela. Mas foi um momento de muita dor. Eu tinha emagrecido, eu estava mal, eu estava com esse negócio, sabia que eu nem sabia o que era na pele, eu sabia que a empresa era pesada para mim, porque eu estava fora de ordem, a empresa do meu pai, e porque a fala era, você tinha que, você é a primogênita, quer dizer, eu era a única até então, né? Esse de única também é um outro assunto, mas eu deixo para depois. Que eu sempre fui, como diz meu pai, você é a filha única que eu conheço de mais... Não, peraí. Você é a filha única de mais irmão que eu conheço nessa vida. Sim, porque eu que tenho... Olha, eu já ouvi essa história, conheço os irmãos, né? Conheço pelo menos um irmão, sei, né? Eu ainda, até hoje, essa família é tão complexa, é tão os nossos, os deles e os... não sei, que até hoje eu fico sempre... Esse é irmão de... Porque esse é irmão... Da onde que ele... por qual caminho que ele veio? E olha que a gente só tem 2 caminhos para ter irmãos, né? Mas eu até hoje não aprendi quais são os caminhos que cada um tem. Pois é, menina, velho, é muito irmão, porque meu pai é um homem a serviço da vida. E um homem maravilhoso, maravilhosamente pai, sabe? Então, assim, tem alguns que eu até acho que deveriam aproveitar mais o pai que tem. Mas, infelizmente, é destino também, a gente tem que respeitar, né? Então, tu és filha única de vários... De muitos irmãos. Teu pai e da tua mãe e de vários irmãos alguns por parte de mãe e outros por parte de pai. Mas até então eu não tinha ciência que eu tinha outros irmãos. Uhum. Eu só sabia de mim, né? Sim. Mas aí meu pai, né? E eu não tinha contato com a minha mãe, não sabia que ela teve filho. Nessa então, época, quanto tempo tu já não falava com a tua mãe? Desde dos 6 anos do presente até eu tinha quase 30 anos aí, né? 12 anos. Então, 12, 14. eu queria casar, queria ter filhos, queria ter minha família, formar minha família, e não conseguia. E ainda nesse mundo masculino, numa empresa que nem minha era, trabalhando com sucesso e tal, mas para uma empresa que nem minha era, por algo que não era aquilo que fazia meu coração bater forte para servir a vida. Batia, mas não batia forte. Eu fazia, né? Então, aquilo estava dolorido demais. Então, eu cheguei num ponto que eu tinha que fazer alguma coisa para mover isso. Terapia desde os 6 anos. Terapia aqui, terapia ali. Até padre, minha avó me levou, que apertava meu dedinho, eu dormia. Sei lá, eu nem me lembro o que é. O que é, eu não sei a técnica, mas que me levava. Então, com isso, eu sabia que eu precisava de alguma coisa. E aí, então, para sair da empresa, eu tomei a decisão de sair da empresa do meu pai. Tomei a decisão de primeiro procurar minha mãe, depois sair da empresa do meu pai. Por sorte, eu procurei minha mãe e encontrei. Foi um encontro só, porque ela, como eu, tão durona e... Como eu, não. Eu como ela, vamos falar a verdade. A ordem dos fatores. Ela fez nada muito assim, tipo, ai, meu amor, agora então seguiremos juntas. Oi? Não. Aí disse, olha, eu já tenho a minha vida aqui, tá tudo esquematizado e... Mas assim, foi super tranquila, né? Eu achei bom quando eu liguei para ela que eu queria encontrá-la, né? E aí eu disse assim... Ela estava trabalhando com a primeira-dama da prefeitura lá de Goiânia. Aí eu liguei e falei assim, eu quero falar com a Luiz Helena. Aí chamou, passou para ela, alô. Aí Luiz Helena, ela Aí, quem tá falando? Eu falei assim, Sandra Helena Fernandes. Eu só tinha isso para falar, eu não queria falar. Sua filha. O que eu ia falar, meu Deus? Sandra Helena Fernandes. Durinha, né? Aí tá, tudo bem. Aí ela...
Uai, o que você quer? Uhum. Aí eu, não, não é nada não, é porque A eu gente pode queria saber. te encontrar, falar um pouco com você. Tô precisando. O que você tá precisando? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada. Nada. Só preciso falar com você. Preciso te ver. Aí ela, hoje não dá, amanhã não dá, depois não dá, depois não dá, não, nunca dava. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai embora pra casa hoje do trabalho? Eu vou ir rapidinho. Só preciso te ver. Mais nada. Aí, né, ela falou assim, tá bom. Tá bom, então vem, tá aí o endereço é tal, no teu endereço. E aí eu fui. Tal hora, termina aqui o expediente, você pode vir. Então, eu fui. Aí cheguei lá, parei. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou saber quem é ela? Sim. A hora que eu desci do carro, falei, como é que eu vou reconhecer? Aí eu falei, gente do céu, agora vai ser dose, né? Aí eu cheguei, a hora que eu parei, assim, de frente tinha uma escada, e o pessoal saindo, né? Tinha uma portão e uma escada de frente. E o pessoal saindo e eu lá. Parei ali e falei, bom, vou ficar parada aqui igual 2 de paus, porque ela vai entender que uma pessoa parada 2 de pau tá Pode esperando ser. alguma coisa, alguém. Uhum. E aí ela pode me perguntar, né? E aí eu fiquei parada lá igual 2 de paus e olhando pra cima, pra escada. E aí o pessoal saindo. Veio aqui nessa posição, ela vai saber que sou eu, ela vai perguntar. E aí eu olhando lá, assim. Aí tudo bem, aí ela apontou lá no ponto da escada. Eu sabia. Não precisava Não ter podia ser outra preocupado. pessoa. Não, eu sabia. Aí a hora que eu vi, foi minha mãe. E aí ela foi descendo as escadas. Aí ela chegou, me olhou e falou assim, não tinha jeito de eu não te reconhecer, não. Você é a cara do pai. Mas mentira, eu sou a cara Foi a dela. cara dela. Meu Deus, você é muito parecida com ela. Vamos dizer que eu sou uma boa mistura. Por Sim, favor. sim, sim. Por favor. Mas é muito parecida com ela. Muito parecida. Então, na verdade, hoje eu entendo que o que me fez buscar a minha mãe foi a perda das crianças. E a perda do meu sonho de família. Uhum. E ali eu estava mal. Ali eu estava no meu fundo do poço. E foi neste momento que logo depois, minha mãe teve câncer, morreu rapidamente. E eu não tive convívio com ela nem de 1 ano. Então, ela morreu rapidamente e logo depois da morte dela, e aí eu procurei eu falei, eu tenho que sair da empresa do meu pai. E aí foi toda uma reviravolta na minha vida, aonde eu falei, agora eu tenho que sair da empresa do meu pai e seguir minha vida, seguir aquilo que é meu, né? Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e seguir o que é meu. Então, aí, nesse momento, eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. Fui na minha ginecologista, que é minha amiga de infância, ela falou assim, Sandra do céu, esse trem na sua pele aí é emocional purinho. Eu tenho uma amiga que foi, uma cliente que foi numa terapeuta X, toma aqui o telefone dela. Fui maravilhosa, me ajudou e eu preciso sair da empresa do meu pai. Eu fui na terapia e pedi isso para ela. E nós ficamos trabalhando ali. Eu avisei E meu foi pai. ela que te apresentou as constelações? Não foi ela, não foi ela. As constelações, e aí eu que apresentei as constelações para ela. Tá. Aí, e ali eu fui caminhando com ela, eu dei 2 anos, eu avisei meu pai, depois de 1 ano de terapia, eu avisei meu pai que eu ia organizar a empresa, em 2 anos eu sairia. Então foi tudo muito meticulosamente organizado, porque era uma empresa que me deu muito. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, a minha formação, né? Embora eu tenha feito economia, tenha feito direito, a minha formação mesmo, aquilo que me formou para a vida mesmo de verdade, foi a empresa do meu pai.
Então, muito grata com isso, né? Então, aí segui com essa sensação que eu precisava de algo. Então, eu segui com a minha terapeuta e ela foi maravilhosa. Mas eu ainda sentia que eu estava sabe assim, uma areia movediça até o joelho? E que eu não conseguia dar o passo adiante. Ela, muito boa, muito boa. Eu não consegui pôr ela no bolso, não. Ela foi top. Porque todas as outras eu coloquei no bolso. Ela não. Ela foi dura. Ela não coloquei no bolso, porque eu coloco fácil. Sim. Aí, né, como é que eu sou mesmo? Peculiar. Peculiar. Então. A palavra do dia. É a palavra do dia. Aí, o que aconteceu? Eu, então, nesse momento, falei assim, eu preciso de algo, gente. Eu ainda tô nessa areia movediça, ainda tem um vazio, ainda tem... Não, eu preciso. E aí, nessa busca pessoal, então, agora vem a parte engraçada de como eu cheguei nas constelações. Uma amiga minha, aliás, como eu buscava de tudo, eu busquei também um curso. Eu vou falar? Posso? Acho que pode. Pode. De pompoar. De pompoarismo. Pompoarismo. Porque eu falei, perdi um homem da minha vida, talvez eu também tenha que dar um jeito nisso também, né? Tudo eu estava procurando. Todos os aspectos. Todos os recursos são todos bem-vindos. Os recursos. Eu resolvi me resolver. Uhum. Eu estava decidida a me resolver, em todos os sentidos. Então, aí eu procurei. E aí eu fiz um curso com uma querida. Ela não dá mais esse curso, não. Então, não, a questão já ia fazer propaganda, né? Não dá mais não. Qual é o arroba dela? Qual é o arroba dela? Não dá mais não, gente. Mas maravilhosa. Fiz um curso show com ela. E aí ela deu esse curso de uma maneira muito... Olha, você vê, quantos anos atrás, né? Não vou falar a minha idade, não. Aí, o seguinte... Já estão me dedando aqui. Oh, meu Deus. Então, ela é maravilhosa. Ela me fiz o curso e achei fantástico, porque ela deu um curso de uma maneira sem ser sexo só, sabe? Saúde. O foco dela é saúde. Ela é doutora em sexologia humana, mas ela não... o curso dela era fantástico. Uma pena que ela parou. Bom, enfim. Então, eu fiz esse curso com ela e acabei, claro, fazendo amizade com ela. É a pessoa. Sim, a pessoa é assim. Então, fiz amizade com ela. Aí, ela veio para Goiânia ela é de Brasília, veio para Goiânia dar um outro curso chamado Orquestra Feminina, que falava sobre essa alteração hormonal e a mulher cuidar disso, né? Dessa orquestra feminina e tal. Aí, ela me convidou. E eu falei, eu aceito o convite, daí você fique lá em casa. Então, ela ficou lá em casa e tal, e a gente na amizade e tal. E no coffee break desse curso, ela falando com uma médica lá de Goiânia, famosa, endócrino, ela conversando com essa médica que estava no curso dela, brilhou os olhos falando que conheceu uma coisa, algo eficaz, simples, eficaz e de resultado rápido. Meu Deus, essa frase, resultado rápido. Eu quero. E o olho dela brilhou. O olho dela brilhou de uma forma. E ela, muito mais velha do que eu, não vou contar a idade dela também não, porque senão vocês fazem a conta. Muito mais velha do que eu e com um currículo fabuloso. Eu falei assim, gente, uma mulher que com um currículo dessa, nessa idade, ainda brilhar os olhos... com alguma coisa? Esse negócio é bom. Eu vou atrás. E aí, eu tinha combinado... Aí, toda vez termina um curso, todo mundo vai lá no palestrante, enche lá. E aí, eu fiquei recolhendo as coisas. E falei, e aí eu lá ajudando a recolher, ela atendendo todo mundo, o último virou lá e eu falei assim, me fala uma coisa, que curso é aquele que você falou pra fulana? Bem rápido. Aí ela falou assim,
constelação familiar? Ah, não, é um casal que eu vou levar lá em Brasília. E eu combinei com eles. Eu fui lá em Patos de Minas, Décio Wilma morava em Patos de Minas. Eu fui lá em Patos de Minas e o Décio e o Wilma organizava para os professores deles. Então eu fui lá e uma alemã e fez um trabalho maravilhoso. Mas eu não vou trazer a alemã, não. Eu vou trazer os dois, o casal, que agora eles começaram a trabalhar. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, que dia é? Aí ele, não, já combinei com eles, tal, eu e meu irmão combinamos, tal dia. Eu falei, onde? Não, não tem um lugar, não. Eu falei, quanto? Tanto. Peguei o meu talão de cheque, preenchi, entreguei para ela. Ela falou assim, mas Sandra, eu não tenho nenhum lugar, não sei se vai acontecer. Só estamos assim, a data, eu falei, a data que for, o dia que for, o preço vai mudar, se mudar eu pago a diferença, não tem problema nenhum, toma aqui o cheque. Bem, Sandra. Aí ela, não, Sandra, mas eu não tenho lugar. Eu falei, não, peraí, deixa eu te dar o número do meu fax. Contei minha idade. Contou a idade, agora já era. Agora contei minha idade. Vou colocar o número do meu fax. Amiga, já era. Já era agora. Aí vou colocar o número do meu fax aqui no verso e, por gentileza, me manda o fax do mapinha do endereço. Não tinha GPS. Não tinha. Contei minha nada idade. disso. Mas era uma escolha tua não usar o GPS? Era, claro. Foi mais recente, claro. Deve ter sido mais recente, Sim, claro, uma escolha. Obrigada, viu? Você é um amor. Daí o que aconteceu? Eu fui. Aí eu tinha um amigo que estava... tem um amigo, né? Um querido amigo. Ele tinha passado na Polícia Federal e estava lá na academia, né? Eles passam na academia em Brasília. E ele tinha um apartamento. E eu viajando lá para Brasília, eu lá sabia, não tinha um e-mail, um site, não tinha esse tanto de podcast, não tinha nada. Ninguém sabia que diacho era constelação familiar, que nome esquisito. Naquele tempo tudo era mato. 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 Não tinha nada. Absolutamente nada. Ninguém sabia nada. E aí eu liguei. Não, eu tinha celular, mas aquele PT 550. Viu, gente, que eu não sou tão velha assim? Tinha celular, tá? Na estrada, bati aqui. Normal. Aí na estrada, peguei o celular, aquele tijolão, abri. Você nem conhece tijolão, né? Aí abri. Motorola PT 550. Conhece? Aí pus assim, amigo, tô indo aí para Brasília, já tô na estrada. Dá para você deixar a chave do seu apartamento? Porque ele final de semana ele vinha para Goiânia, a família dele era de Goiânia. Dá para você deixar a chave do seu apartamento para eu passar esses dias aí? Eu tô indo num curso que vai até domingo. Eram 3 dias na época. O Décio Wilma estava tão comecinho, que eles gastavam no workshop 3 dias. 3 dias gastavam no workshop para um tantinho de gente lá. Porque era comecinho. Sim. Lá atrás, gente, era mato. Ninguém sabia nada. Então, olha, Décio Wilma, eles não são os dois que trouxeram constelação para o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, são os precursores da constelação no Brasil, né? Sim, eles, através do trabalho intenso deles, com a minha ajudinha, claro. Isso é bem interessante, né, de falar, porque exato. aí... vou dar vou pegar um pouquinho aqui só para talvez a gente dar uma adiantada, porque a gente já não notamos, mas já estamos em praticamente 1 hora de conversa. Tá? Já. Eita. Foi tão boa que a gente não notou. Eu volto aqui, gente! Vai ter que voltar mesmo. Eu volto. Mas com a tua ajuda, com certeza, porque a partir desse primeiro contato, desse workshop de 3 dias em Brasília... Exato, vou contar. Te juntou a eles... A partir desse workshop, eu me juntei a eles porque eu fiquei enlouquecida com o resultado comigo. Esse foi o meu caminho até as constelações. Porque é o seguinte, eu estava com todo esse sofrimento, toda essa dor enorme
no meu peito e como eu disse, dentro da areia movediça. Então, na verdade, esse foi o meu empurrão para eu sair da areia movediça, quando eu fui participar desse workshop. Então, eu liguei para meu amigo e meu amigo, o que você vai fazer? Eu não sabia o que era, que workshop, não podia falar, porque eu tinha de calar a boca dele, porque se eu falasse que era um workshop de constelação familiar, ele, o que é isso? Eu não sabia explicar, ele falava, você enlouqueceu? Mais uma vez, Sandra? Você ficou louca? Louca? Mais ainda? Aí eu falei, não posso falar. Aí o que eu disse para ele? É um curso pompoar. Pronto, ele calou a boca, não perguntou nada. Então, Desligou constrangido. Desligou constrangido, deixa a chave na portaria e, puf, desligou. Então, eu cheguei para o curso. Foi muito engraçado, gente, porque eu cheguei lá, né, era tão no comecinho que Décio, assim, aquele CDF que até corcunda de ficar, né, estudando livrinho, não tinha computador, livrinho, né, tinha computador, claro, mas não era lá o que era hoje, né, então, a Wilma, assim, eu olhei e falei, gente do céu, entrei numa fria quando eu vi, né? Eu, High Society goianiense. Né? Toda chique, com celular PT 550, estacionando meu carrão lá, importadão. Vendo aqueles dois mineirinhos. Mineirinho lá, que tu não sabia do que falaria. Do que falariam. Olhei e falei, ixi, acho que essa minha amiga me pôs numa fria. E eu vi ela olhei assim, ele assim, meio pálido, esquálido, magro. Vestido assim, tipo Agostinho, sabe? Meu Deus! Eu falei assim, tô feita! Onde que eu fui amarrar minha égua? E ela, assim, uma riponga de cara ruim que eu nomeei, né? Assim, internamente. Eu falei, ixi, casal mais esquisito esse. Né? Tô aqui 20 anos. Nessa parceria maravilhosa. Esse cara é até bonito. Tão bonito agora. Tão muito bonito. Então, assim, a minha constelação foi o ponto chave para que eu virasse realmente tudo. Aquilo que eu procurava. E, inclusive, foi o começo de uma nova carreira profissional. Foi o começo de uma nova carreira profissional. Foi a minha conexão com a minha mãe, o servir do jeito que eu sonhava. Hoje eu sirvo do jeito que eu sonhava servir. Hoje eu não falo... Alguém fala assim, você trabalha com o quê? Eu olho e falo assim... Pompoarismo. Pompoarismo. Algo que dá prazer. Porque eu não tenho outra coisa. Eu não trabalho, gente. Não trabalha. Eu não trabalho. Embora estou sempre ocupada, sempre servindo, mas eu não trabalho. Uhum. É tão Serve alegre. Com prazer e alegria. É igual você se sentiu quando você falou comigo pela primeira vez. Todos que falam comigo, eles lembram a primeira vez que falaram comigo. Imagina. Né? Eu estava então, num assim, shopping center, na praça de alimentação, e eu me lembro exatamente do momento em que... Nossa, a pessoa vai me atender, não vai... Não vou falar com... Né, assim, era um atendimento muito exclusivo. Muito exclusivo, exato. Tipo, mas eu faço com um amor. Esses bancos. Um personalité, um atendimento personalizado. Personalité, Um personalité. Eu faço com tanto amor isso. Hoje, é claro, eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha naquela época, porque hoje o volume é muito grande, né? Eu não teria tempo de fazer um podcast aqui se eu ficasse naquela... Hoje a coisa é um pouco mais corrida, mas também naquela época que era mato, ninguém sabia nada. Hoje todo mundo chega, tinha que explicar muito. Sim. Hoje todo mundo chega sabendo o que é. Então é diferente, os tempos mudaram. Aliás, hoje a situação está assim. A gente tem mais que dizer o que constelação não é do que o que constelação é. Porque isso essa foi uma das falas mais importantes, né, para mim agora, dessa última vez que estive com o Décio, quando ele disse, gente... Hoje, muito mais eu conto para as pessoas o que a constelação não é do que o que a constelação é. Porque quase todo mundo já sabe o que é, né? Mas tem uma confusão, né? E existe. Achei uma fala muito legal do Décio. Há uma mistura
Uhum. né? As pessoas... Tem gente que eu sei que pega um livro, lê e já começa a trabalhar. Oi! Uhum. Oi! Às vezes eu sinto que a constelação não é conhecimento, é postura antes de qualquer coisa, né? Claro que é postura. Você sabe, nós temos um treinamento de constelação familiar. Para mim, na verdade, não é um treinamento de constelação familiar. É um treinamento, sim, para a vida. Uhum. Mas ele é um treinamento de uma postura essencial Sim. para ser um bom facilitador Mas de tem que constelações. desenvolver essa postura. Mas tem que desenvolver a postura. Sem essa postura essencial, não dá. E eu me lembro muito, e para finalizar, né, porque a gente já Sim, está que a no gente tempo, vai ter que fazer de isso com bastante pesar. de uma fala do Bert Hellinger, tá? Uhum. Eu me lembro muito, a Dessie Wilma organizou o Bert Hellinger muitos anos no Brasil, Sim. né? Estiveram bem próximos bem da Bert. próximos a Bert, se tornaram amigos. Sim. Ele desce, ó, carne com unha, uma coisa. Os dois fofoqueiros. Os dois. Os dois. Sim. Então o que aconteceu? Teve uma... Eu não me lembro qual, porque eu acompanhei vários eventos que Dessie Wilma organizou para Bert Hellinger, né? Eu não me lembro qual, mas eu me lembro da cena. Uma pessoa subiu, falou alguma coisa da constelação, da constelação em si, e aí o Berto olhou para ela, eu não me lembro o que a pessoa disse. Eu sei que o Berto, daquela postura maravilhosa dele, né? Aqueles olhos que os olhos dele abarcavam os 1000 pessoas que estavam na sala. Uma loucura aquele homem. E aí, as mãos dele, meu Deus, Uhum. as mãos dele eram uma coisa. Uhum. Não, eu enlouquecia com as mãos e os olhos dele. Uhum. E aí ele olhou assim, todo calmo, olhou bem para a cliente que estava ali do lado dele, né? Colocando questão e falou alguma coisa de constelação. Então ele olhou bem para a cliente, voltou e disse: cada um tem o constelador que merece. Uhum. Sim, perfeito. Fim de papo. Eu Muito bem. gostaria de fazer uma pergunta final pra gente. Pode ser. Eu tô aqui preocupada com o Marcelo. Marcelo, Tudo bem, dá 5 Marcelo? minutinhos pra nós Mais que a gente já 5 vai minutinhos? terminar. Tá. Eu queria, Sandra, dentro da tua experiência pessoal e de todo o conhecimento que tu tem também das constelações, o que tu falaria hoje para alguém que possa estar vendo a gente e que se sente separado dos pais? Ou do seu pai, ou da sua mãe? Onde é que tem aí uma esperança de talvez retornar a esses pais? Primeiro, eu acho que para retornar a algo, primeiro você tem que ter uma decisão. Uhum. Primeiro tomar a decisão. Como na minha história aí que eu contei, eu tomei uma decisão de buscar algo. Eu não identificava muito o que era, mas eu fui me deixando levar e era minha mãe. Claro que era. Eu busquei até antes de constelação, né? Mas eu busquei e não é só isso, porque não é só físico a coisa. Tem muita gente que fala, como assim? Eu amo meu pai e minha mãe. Claro, nós todos amamos o pai e a mamãe, né? Eu sempre amei minha mãe e meu pai. Uhum. Minha mãe, mesmo ela não estando presente, ela estava de baixinho aqui comigo, ó. Né? Então, Não se trata de primeiro, amor. não se trata de amor. Só. Se trata de uma conexão. Sem essa conexão, nós não ficamos plenos, cheios, né? Eu tenho certeza, como é que você me chamou? Peculiar. Eu fiquei mais peculiar ainda, depois de ter tido essa conexão. Se era uma característica minha peculiaridade aumentou absurdamente, eu tenho certo. Então, assim, quando eu realmente conectei, e a minha relação com meu pai, mesmo sendo sempre boa, melhorou absurdamente, absurdamente. Antes a gente tinha ainda uns perrengues, né? Uhum. Então, assim, primeiro é uma decisão. Segundo, é uma conexão para muito além de ideias, ou de conceitos, ou de rótulos. Ah, não, eu vou tomar minha mãe e meu pai, vou lá todo domingo. Não é bem assim.
Não é Não é bem uma assim. elaboração. Não é uma elaboração. Uhum. É uma coisa que você faz com a alma. É uma coisa que você faz no fundo. Olha, eu vou De contar. dentro para fora. De dentro, mas de dentro, assim, lá das Uhum. vísceras para fora. Eu vou contar que depois da minha constelação, e a minha constelação foi... Toda a constelação girou em torno de uma só frase para sair do meu coração, que era: querida mamãe. Uhum. Querida mamãe. Essa foi a fala de cura para mim. E eu, quando voltei para casa da minha constelação, eu coloquei uma foto, achei uma foto da minha mãe e do meu pai quando minha avó morreu, e eu achei essa foto. E aí, ainda daqui de binóculo, contando minha idade de novo. Fui lá na empresa que arruma, fiz a foto, pus num porta-retrato, fiz duas, de forma que eu via a toda hora lá dentro de casa aquela foto da minha mãe e do meu pai. E eu fiz algo, um exercício comigo mesmo diário. Todas as noites eu pegava meu travesseiro e deitava no colo da minha mãe. Eu deitava e meu objetivo era deitar e acordar no colo. E eu sou daquelas que durmo a noite inteira. Então, eu fiz por 2 anos isso. Não é fácil. Não é um caminho que a gente trilha assim, ó. Fiz uma constelação e a constelação disse isso e eu tomei papai e mamãe. Não. Dá trabalho. A constelação é só o primeiro. Eu costumo brincar. Ontem mesmo, ontem, não sei, eu fiz uma live e eu falo para as pessoas que me ligam, né? Antigamente eu explicava o que era constelação e eu falava isso. Na verdade, constelação, a minha imagem é assim. Eu sabia que eu tinha na minha história, eu sabia que eu tinha algo comigo, na minha mão. Então, eu tomo por base que seria uma lanterna, né? Que me mostraria o caminho. Mas eu não acendia a lanterna. Uhum. Então, a constelação Só veio... carregava a lanterna. Eu só carregava a lanterna na minha mão, em plena escuridão, né? Eu sabia que eu precisava encontrar um caminho, mas a lanterna estava na minha mão e desligada. E A constelação chegou e disse: Ô, sua tonta, aqui que liga, ó. Liga aí. Liga aí. Aí eu liguei. Então agora, depois da constelação, ligou a minha lanterna? É a constelação que vai trilhar o caminho? Não. É a constelação que vai iluminar o caminho, certo? Uhum. Não. Certo ou errado, a de nossa escolha, né? É a conexão com o nosso próprio coração e aquela lanterna na mão. A luz está ali, mas A você luz tá precisa ali, fazer o a caminho. decisão de trilhar o caminho. Então, é sempre uma decisão. E, no fundo, uma postura especial. Muito bom. Entende? Uma postura diante dos pais, uma postura, né? Dentro da vida, né? Diante da vida, das situações, de tudo. Então, a vida, a partir do momento que você toma isso e faz esse movimento e essa decisão, não tem volta mais. Não tem volta mais, é só leveza. É só vida boa. Samba, Vida boa. cerveja e petiscos. Não, isso engorda. Não, petiscos sem glúten assados. Pode ser. Pode ser? Então é isso, é uma decisão e uma postura diante da vida que você segue a vida leve, entende? Eu vim para Florianópolis, não sei se você sabe, aliás, você sabe, eu vim para Florianópolis ciente que não tinha, eu estava uma sem teto em Florianópolis, Sim. né? Não tinha Eu cheguei no hospedagem. domingo, não tinha hospedagem por um erro do hotel. E eu falei, bom, eu resolvi a hospedagem de Décio Wilma, resolvi a hospedagem do rapaz da minha equipe e falei, eu me viro. E, se tiver que ficar na recepção do hotel ajudando o pessoal, o recepcionista, eu fico. Se eu tiver que pôr uma Pior que barraca... fica mesmo. Fico de verdade. Se eu tiver que arrumar uma barraca, eu arrumo, eu me viro. Eu me viro. Algum lugar vai pintar para mim. Pronto, tô com hospedagem super 10. Toda organizada. Olha, a imagem que eu tenho da janela do meu quarto é linda de Floripa, gente. Ganhei de presente.
Muito Entende? bem, Muito bom. Sandra A vida Helena. nos presenteia Muito quando você bem. tem essa Sim. postura, Com esse adquire olhar essa postura. e tem essa postura esse pro olhar. mais. E aí, um treinamento como esse, por exemplo, que eu vejo nos resultados, é que as pessoas não usam só para trabalhar, né? Sim. Elas usam suas para próprias suas vidas. próprias vidas, a leveza na caminhada. E Sim. essa leveza na caminhada não tem preço. Verdade. Muito bem, muito obrigada. Amei. É sempre muito especial estar contigo, né? E eu me sinto muito privilegiada de poder estar muitas vezes na tua companhia e de, às vezes, morrer de vergonha, porque ela me põe em situações bem Eu amo. inusitadas. gente. Amo. Mas a gente também se diverte muito, né, Se Sandra? diverte muito. E então te agradecer, João, acho que É isso, né? Eu também. Foi um episódio um pouco maior, né? Agradeço Sim. também, Sandra, né? De conhecer pessoalmente. Eu acho que a gente já trocou um papinho, mas faz algum tempo já. E Sim. fiquei feliz de te conhecer, né? Também de estar aqui. Embora eu não tenha sido aluno do Décio, também carrego muito respeito pelo trabalho dele, pelo trabalho de vocês, na verdade, né? Sim, Pelo que sim. vocês já fizeram pela constelação, né? Se chegou a mim é porque vocês estavam trabalhando antes, sem dúvida, né? Sem dúvida. sim, Trabalhamos sim, muito. trabalharam muito. Muito, Então, muito. agradeço e Eu, quem sabe haverá uma outra oportunidade para Eu- fazer parte 2, parte 3, Sim, parte 4. sim, tem Sim. história. eu quero agradecer, primeiro, o convite que eu amei. É o primeiro podcast da minha vida. A primeira vez, né, amiga? Sempre tem. E dizer o seguinte: se eu estou aqui em Florianópolis, organizando o treinamento e workshops aqui em Florianópolis, essa senhora, Eva, Essa que você essa que fala. vos falou há pouco tempo atrás, que nos trouxe e nos deu todo o apoio. E assim, é um presente a sua amizade para mim, você Muito sabe, obrigada, né? Vou querida, muito agora, obrigada. né? Mas a Eva Mas- merece. Sim, a Eva É. merece. A Eva é fantástica, fantástica. Então, assim, a amizade dela comigo é um presente, sempre Obrigada. foi. E ela me leva para cada lugar aqui na ilha. Gente, não vou contar, não. Fica pro proibidão. Fica proibidão, viu? Porque Sim. se é Manezinha da ilha, minha amiga Manezinha da ilha. Sim. Conheço cada canto aqui que é um presente. Amo de paixão. Então, Eva, muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho tão sério, tão maravilhoso. Então, eu conheço muito, porque você nos deu apoio, eu acabei conhecendo muitos Uhum. clientes seus, né? Todos, meu Deus, maravilhados com o seu Obrigada. trabalho. Então, eu tenho certo que faz um belo trabalho. Obrigada. E, assim, tem um pouco de contribuição nossa nesse trabalho. Sim. Lindo que ela faz. Sim, sim. E eu amo muito. Muito Então, obrigada. dizer que também me sinto com essa lanterninha na mão, né? E sei Sim. que essa lanterninha é assim como se a gente pudesse levar essa informação de que existe esse caminho que se pode trilhar com bastante fluidez e leveza. Agradecer muitíssimo a ti Sim. e te convidar para um outro momento aqui com a gente. Sim, estou à né? disposição. Obrigada, muito À obrigada. disposição. Toda vez que eu estiver em Obrigada. Floripa, pode me chamar que eu venho. Obrigada, João. Obrigado, Obrigada, João. Obrigado, Sandra. Sandra. Amei te conhecer, viu? Prazer te Obrigada, conhecer também. Marcelo. Vou conhecer ele queridíssimo. melhor, viu, gente? Para falar mais coisa da próxima vez. Obrigada, Marcelo, queridíssimo. Marcelo também. É um gato, É um gente. gato, gente. Vocês é um ainda gato. não conhecem? Curte lá, pra Então conhecer. curte lá para conhecer, porque parece que com 100 mil curtidas ele vai aparecer. Isso. E vale a pena, Isso. pode contar para as moças. Gente, e aí contar com a participação de vocês, né? Contarem aí pra gente, comentarem, se inscreverem no canal, deixando um like pra gente poder fazer Perseverar, né? essa história fluir ainda Permanecer, mais. continuar. né? Obrigada. Valeu, Até pessoal. a Obrigado, próxima. valeu. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito